Boa noite. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom, que maravilha chegarmos ao domingo e estarmos na congregação dos santos. Isso é maravilhoso, isso é muito gratificante, tá? Eu quero compartilhar algumas coisas que Deus falou comigo através desse texto. Quero compartilhar com a igreja. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1 aos versículos 12. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Versículo 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera lhe dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Versículo 12. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante aos nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, em o nome excelso e poderoso do teu Filho Jesus, nós nos aquietamos diante de ti e te pedimos: fala conosco, Senhor, porque a tua igreja quer te ouvir. Queremos ouvir a tua voz mediante a ministração da tua palavra. Temos sede de ti, Senhor. Fala, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de A Tua Mão sobre Mim. Diga comigo: a tua mão. Não, essa não é a mão do Senhor, não. Diga: a tua mão sobre mim. Durante toda a vida de Jeremias, ele tinha visto olheiros trabalhando, mas naquele dia ele viu algo a mais. Durante a sua vida toda, Jeremias havia presenciado olheiros trabalhando, mas naquele dia Jeremias viu algo a mais. Jeremias estava diante do próprio Deus, moldando um povo. Cada um deles era belo, e cada um deles era útil. É incrível.
É algo assim fenomenal. Jeremias se depara com Deus moldando o seu povo, e o que ele vê é que cada um era belo e cada um era útil. Não é diferente do que Jesus fez na sua vida e do que ele está fazendo. Ele te resgatou, ele te deu um nome. Ele perdoou as nossas transgressões e lançou-os no mar do esquecimento. Nos deu um nome. Nós somos um povo separado, somos um povo que é propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E há uma promessa, quando Ele nos resgata, Ele diz que nos tirou de trás da malhada, para fazer-nos assentar entre príncipes e princesas. Cada um deles era belo e cada um deles era útil. Esta passagem bíblica, ela é específica para o povo de Israel. Mas por quê? Ela é um escrito bíblico específico para o povo de Israel. Segundo, ela é um sermão sobre uma ação simbólica envolvendo o barro e o oleiro. Terceiro, ela segue-se naturalmente apresentando a parábola do oleiro. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Então, a tua mão sobre mim. A primeira parte desta mensagem é remodelando o vaso. Veja aí, Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 4. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 4. Algo que acontece de imediato nesse texto que chama a minha atenção. Quando eu leio esse texto, quando eu reli esse texto, algo gruda no meu coração e eu percebo um princípio na vida de Jeremias, assim, algo maravilhoso. A primeira coisa que me chama a atenção é a obediência do profeta. Mas por que, pastor, obediência? Porque ele podia muito bem não obedecer, ele podia muito bem ter fugido. Mas por que ele haveria de fugir? Ele não fugiu, mas sem titubear, sem hesitação, prontamente ele desce à casa do oleiro. Mas por que isso chama a minha atenção? Porque havia uma conspiração contra a vida de Jeremias. Os 3 grupos de líderes religiosos que exerciam um papel de destaque em tal conjuntura, sendo eles o sacerdote, que ensina a lei e executa os rituais ordenados, o sábio, que apresentava sabedoria acumulada através dos séculos, e o profeta, que era o transmissor da palavra direta do Senhor. Ou seja,
o falso profeta que se opunha a Jeremias. Quer dizer, Jeremias se encontrava dentro de um contexto de conspiração. Estavam conspirando para matá-lo. Se você for ler, voltar, capítulo 16, capítulo 17, você vai perceber o quanto Jeremias estava sofrendo aqui. O quanto ele estava sendo perseguido. Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, ferimos-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Jeremias capítulo 18, versículo 18. Agora deixa eu falar uma coisa para você, amada igreja. É muito cômodo obedecer a Deus quando tudo está bem. E quando tudo vai bem, a questão é, tudo está bem. Quando tudo está bem, é muito fácil obedecer a Deus. E quando tudo vai bem, é nesse momento que somos provados por Deus para que entendamos aonde nos encontramos, o que estamos fazendo e em qual direção estamos seguindo. É quando vai tudo bem, não é quando tudo está bem, é quando vai tudo bem. Mas por que, pastor? O tudo vai bem só acontece dentro de um processo. Porque não é algo estático, é algo que se move, é algo contínuo, é o novo de Deus acontecendo na sua vida e na minha vida. Então, vai tudo bem. Por quê? Porque está acontecendo, porque é um processo contínuo. É algo que se move, é o novo de Deus acontecendo na sua vida, na sua vida, muito embora você não esteja vendo. Mas qual a diferença entre o tudo está bem e tudo vai bem, pastor? Quando tudo está bem, você está colhendo os frutos da semeadura. Aquilo que você plantou, aquilo que você teve o cuidado de guardar, aquilo que você depositou, aquilo que você fez com excelência e se prontificou diante de Deus, agora você começa a colher os frutos. Você começa a colher os frutos da semeadura. Não existem adversidades aparentes. Na maioria das vezes você declara: Deus está no controle de tudo. Deus é bom. Você ainda completa ainda: Deus é muito bom. Por quê? Porque você está colhendo o fruto, os frutos da semeadura. Então você abre a sua boca e diz: eu te louvo, eu te adoro, eu exalto o teu nome da beleza da tua santidade, porque tu é tremendo, Deus. Tudo está bem, tudo está bem, tudo está bem. Quando tudo vai bem, pastor, na maioria das vezes, você se encontra dentro de um novo processo. Na maioria das vezes, vai tudo bem, você se encontra dentro de um novo processo. E pasme, você não entende nada do que está acontecendo. Dói, fere,
E você continua não entendendo. É por isso que existem tantas pessoas machucadas, tantas pessoas que não perdoam, tantas pessoas que tomam veneno esperando a outra morrer. É por isso que existem tantas pessoas que não avançam. Por isso que a porta de trás, ela é mais espaçosa do que a porta da frente. Porque as pessoas não entendem, não compreendem e não aceitam o processo. Porque haverá coisas que acontecerão na sua vida, dentro do processo, que não adianta você tentar entender, não adianta você tentar entender e nem perguntar para Deus, que Ele não vai te dizer. Ele vai te conduzir. Mas como assim, pastor? O dia mal bateu na sua porta. Quando você abriu, recebeu uma notícia catastrófica. A morte de um ente querido, a perda do emprego, o filho ou a filha que se perdeu, a doença incurável que foi descoberta na consulta de rotina, a falência da empresa. Dificilmente você vai dizer: Deus está no controle de tudo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, aleluia, glória a Deus, Senhor, porque está acontecendo tudo isso, vai tudo bem. Geralmente você não diz isso. Você lembra da mulher sunamita, quando ela se encontra com Geazi, servo intermediário de Eliseu? A ordem do profeta foi: corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido e com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Meu Deus, o que estava acontecendo? O garoto, o menino, o rapaz estava morto. E ela diz: não, vai tudo bem. E é incrível, amados, a fé dessa mulher é um exemplo para todos nós hoje na igreja do século 21, na igreja contemporânea. Porque a fé dessa mulher vai trazer a evidência, o sobrenatural de Deus para a vida dela, e ela recebe o seu filho vivo das mãos do profeta. Meu Deus! Você entendeu a diferença do estar estático? É algo estático, algo que está parado, algo que acabou, algo que não deu mais certo. Quantas vezes as pessoas chegam para você e dizem: esquece, isso não é para você, não vai dar certo, acabou. E você simplesmente baixa a cabeça e diz: realmente, acabou. E Deus está dizendo: não acabou, está começando. É porque é um novo processo. E o novo processo você não conhece. O novo processo você vai ter que chorar um pouco, você vai ter que sofrer um pouco, você vai ter que perder. Porque você nunca gostou de perder. Você vai ter que perder para ganhar. Então, quando você se acomodar no colo de papai e entender o que ele faz é bom, é perfeito e agradável, aí ele vai te revelar onde você está, para que você possa aceitar que Ele é Deus na tua vida, e que Ele tem cuidado de você, que Ele tem te cercado com alegres cantos e livramentos, e que nada acontece em sua vida sem o consentimento dEle, porque Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Amém? Você pode aplaudir Ele nesta noite? O profeta Jeremias se depara com o oleiro modelando o vaso. Mas, no processo de modelagem, algo inesperado acontece. Quando ele chega e ele vê o oleiro modelando o vaso, de repente, algo inesperado acontece no processo da modelagem. O que foi? O vaso se quebrou. Eita, Jesus. Ele vai se quebrar nas mãos dele.
se quebra. Ele está ali olhando, ó. E a ordem que ele recebeu é: desce à casa do oleiro, porque lá você ouvirá a minha palavra. Ele desce. Quando ele desce, ele se depara com o oleiro trabalhando. Ele acha lindo. Ele acha lindo. Porque ele nunca tinha visto, ele nunca tinha se deparado com a cena daquela. Mas de repente, a cena é cortada. O barro se quebra. Eita Jesus. O vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na sua mão. E agora? O que fazer? O oleiro estava entregue à obra. Isso aqui pulsou no meu coração. Ou seja, havia uma concentração, havia uma dedicação, havia uma entrega total. Ele estava entregue à obra. Ele não estava por acaso, ele não estava pela metade, ele estava por completo. Ele estava, o texto diz que ele estava entregue à obra. Aí aqui eu quero abrir um parêntese. O que você tem feito? O que você tem realizado? Você tem realizado com excelência? Ou você tem feito apenas o básico? Ou você tem apenas cumprido tabela? Você tem se entregado por completo à obra pelo qual Deus te chamou para fazer? Ou você tem reclamado, você tem murmurado? Como você tem feito o que é para você fazer? Não é para outro fazer. O que é para você fazer? Como sacerdote do lar, como pai, como servo, como marido, como esposa, como discípulo, como patrão ou como patroa. O que você responderia para Deus hoje à noite? O que eu, como servo, como filho de Deus, como crente, como pai, como esposo, como discípulo, como pastor, o que é que eu diria a Deus hoje à noite? Segunda parte da mensagem. A primeira parte da mensagem foi remodelando o vaso. A segunda parte da mensagem é o propósito da modelagem. Jeremias capítulo 18, versículos 5 a 10. Abra sua Bíblia. Jeremias capítulo 18, versículos 5 aos versículos 10. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação, ou de um reino, para arrancar, para derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Versículo 9. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Jeremias capítulo 18, versículos 5 a 10. Você percebe que a modelagem não depende do vaso? A modelagem não depende do vaso,
e nem do barro, mas do oleiro. A modelagem não depende do vaso, mas depende do oleiro. Como essa é uma passagem bíblica específica à casa de Israel, podemos moldá-la. Podemos moldá-la para as nossas vidas, fazendo aplicação para os dias atuais. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, por favor. Romanos, capítulo 9, versículo 20 e 21. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Eita Jesus! Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21. Você sabe o que acontece? Olha para cá, igreja, por favor. Olha para cá. Você sabe o que é que acontece com a igreja do Senhor? É que você, quando se entrega a Jesus e o recebe como único e suficiente Salvador, você recebe um cuidado especificamente honroso, sem merecer. Você sabia? Vou repetir. Quando você abre o seu coração, que muitos dizem, aceitei Jesus, aceitou coisa nenhuma. Você entregou a sua vida a Jesus. Você o recebeu como único e suficiente Salvador. A partir daquele momento você é tratado de uma forma específica. Você recebe um cuidado da parte dele, por demais honroso, sem merecer. Mas por que, pastor, não mereço? Porque é por graça, é dom imerecido. Agora veja bem, ele cuida de você e dá o devido valor que você não merece. Sabe o que acontece? Você confunde esse cuidado de Jesus por você com subserviência ou servil. Meu Deus, é isso mesmo que acontece. Você confunde o cuidado que Deus, através da pessoa de Jesus, tem com você. Você confunde esse específico cuidado honroso com subserviência, com servil. Como se fosse uma obrigação, um dever de Deus, um dever que Deus tivesse de proteger você, de cuidar de você, de cercar você com alegres cantos de livramento, de cumprir as promessas que Ele fez para a sua vida. Mas você não faz nada em direção ao cumprimento dessas promessas. Você não faz nada. Simplesmente você parece que agora Deus está trabalhando unicamente só para você. E você não faz nada na direção do cumprimento dessas promessas. Você mente. Você continua roubando. Você continua defraudando o seu irmão. Você tenta se esconder de Deus, mesmo sabendo que é impossível se esconder dele, porque de Deus ninguém se esconde e de Deus ninguém zomba. É exatamente o embate. Aí paramos aí, ó. É o embate. Porque ninguém costuma ouvir isso.
Aí se torna um embate. Por que é um embate? Não conhecemos o Deus que faz o bem, mas que também faz o mal. Que é isso, pastor? É exatamente, amado, por isso que nos acostumamos tão mal. Porque não temos conhecimento do Deus que faz o bem, mas também faz o mal. Mas é exatamente o Deus que nós amamos, adoramos e o servimos. É esse Deus, terrivelmente vingador, mas que ama você ao ponto de entregar seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque ele amou você. Porque ele amou o mundo, não foi só você. Porque ele amou todos, do mais requintado para o mais bichado, ele amou todos. Ele entregou Jesus por todos. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, olha como é sério, derrubar e destruir, isso aqui é Deus falando, viu, amados? E se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, olha, foi Deus que falou que ia fazer o mal, querido, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. Aí por isso que a gente pinta e borda, por isso que a igreja do Senhor está essa bagunça que está, não tem santidade, não tem compromisso, ninguém quer mais servir. Começou uma onda da teologia da prosperidade, que você entrava como se fosse num shopping, buscando o que você queria nas prateleiras. Agora está passando essa onda. Agora você, quando diz que é crente, ou você é totalmente descartável, ou você está na ponta da linha, você está em cima, porque agora é moda, é marca. E na realidade estamos vivendo em um tempo tão perverso, onde o amor de muitos está esfriando, onde você não respeita a liderança, onde você não respeita pai, onde você não respeita mãe, onde você não respeita ninguém. E Jesus está dizendo: eu estou voltando. Onde houve guerra, rumores de guerra, ainda não é o fim, não vos assusteis, ainda não é o fim, mas muitos virão em meu nome, e tentarão até se passar pelo Cristo, mas não entra nessa, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você já viu uma criança? Claro que hoje em dia existem crianças bala. As crianças de hoje em dia não são mais como as crianças de antigamente, mas são crianças. Um pai dá uma palmada hoje em dia numa filha, logo ela está se abraçando com você. Ela está dizendo: papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. A criança é assim, ainda é assim, muito embora na hora da palmada ela reaja, mas pouco tempo ela esqueceu, passou. E Jesus disse que nós não podemos perder essa perspectiva de criança, porque essas podem se achegar até Ele. Precisamos viver de conformidade com a palavra de Deus. Não podemos nos moldar às práticas deste mundo. Por isso se dá a necessidade e a importância do culto racional, que é o protótipo da vida nova em Cristo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você continuar no curso desse mundo, fazendo as coisas que este mundo faz, ouvindo a sonoridade desse mundo, você não vai saber nunca qual é a vontade de Deus para a sua vida. Obrigado, filho. O tempo vai passar. A erva, ela nasce de manhã e à noite, o que é que acontece? Ela murcha. Então, se você não fizer seu culto racional e buscar em Deus, apresentando seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional, que é a sua vida de santidade, e não se moldando às práticas desse mundo, aí você sim vai saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A não ser isso, a flor vai nascer, vai murchar e você não vai saber. Conclusão. Jeremias capítulo 18, versículos 11 e 12. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou formando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Versículo 12. Mas eles dizem, veja bem o que é que o povo diz. Eu acho que até hoje ainda dizem isso. Não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Meu Deus. Misericórdia. Misericórdia, Jesus. Estamos vivendo em um tempo, uma era, que é isso aí. Ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer saber de Jesus. Os jovens, os adolescentes de hoje em dia, de um modo geral, eles nascem, aqueles que nasceram no lar cristão, eles se apegam a Cristo, eles se entregam a Cristo, e eles são até batizados com o Espírito Santo, eles têm consciência que o nome deles estão escritos no livro da vida e na palma da mão de Deus. Mas quando eles terminam o ensino médio e vão para a faculdade, 99% deles se perdem. Por quê? Porque esse mundo é atraente, porque as luzes de neon atraem, porque o pecado é doce, adocica a boca daquele que está fazendo a vontade do diabo. Então precisamos sim orar, precisamos sim orar, precisamos sim orar, não só orar, mas clamar, interceder, porque parece que a juventude dos tempos atuais, do século 21, parece que estão todos empacotados para ser levados para o matadouro da perdição.
É isso que o diabo está dizendo. É isso que o diabo está fazendo. E é isso que eles estão dizendo. Não, não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. É assim que Jeremias termina. Ele era noivo e Deus disse para ele assim: Jeremias, eu não quero você com esse noivado. Pode terminar. Mas Senhor, eu amo a minha noiva. Não, termina, Jeremias. Eu quero você para mim. Eu quero você para mim. E ele abriu mão do seu noivado. Ele ficou sozinho na obra, separado do Senhor, e morreu no deserto. Algumas fontes dizem que Jeremias foi assassinado, mas honrou, mas glorificou a Deus. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? De que adianta fazer palácios nessa terra e não ganhar um lugar nas mansões celestiais, amados? O que é que eu estou fazendo? Eu sou dependente da graça de Deus. Tudo na minha vida é com Ele. Tudo que eu sei, tudo que eu faço, é Ele que me ensina. Quero terminar dizendo uma coisa para você. Haverá um tempo, entenda bem, haverá um tempo que Deus não terá, não é porque Ele não queira, mas haverá um tempo, primeiro que Deus não quebra princípio, haverá um tempo que não haverá mais como Deus moldar a sua vida. Sabia? Eu não acreditava nisso até certo tempo atrás. Eu era relutante a isso. Eu disse: quanta vida, há esperança. Mas mudei porque eu ouvi uma pessoa falando e aquilo mexeu muito comigo. Pessoal, olhe, se a pessoa viveu isso, e passou o tempo e ela não aprendeu, nunca mais ela aprende. E nesses 10 anos de pastoreio, eu tenho descoberto isso. Tenho chorado por vidas que eu olho, meu Deus, vem para cá, vamos fazer isso nós dois juntos, vamos fazer isso, vem para cá. As pessoas não querem. Não adianta, quanto mais você insistir, você vai afastá-las cada vez mais delas. Então o que você tem que fazer? Qual é a sua obrigação? Qual é a minha obrigação? Qual é o meu dever? Orar. E orar. E orar. A tua mão sobre mim. Você pode aplaudir a Jesus?